Eu tenho uma pergunta forte para você hoje. Você acha que os fins justificam os meios ou não? Será que eu posso omitir para conseguir algo que eu quero? Será que a Torá permite isso? Sempre? Nunca? Talvez? Vamos lá, vamos debater um pouquinho, fazer uma dinâmica interessante e com certeza aprender muito e muito mais. Se você está gostando dessa série, não deixe de curtir, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo no canal. E se quiser apoiar esse projeto ainda mais, segue no vídeo o nosso Pix para fortalecer ainda mais o canal e poder espalhar muito mais Torá. Vamos à aula! Parashat Toldot é uma parashá bem controversa. A gente pode falar moralmente, eticamente. De uma vez, dois meninos, dois irmãos, Zalmi e o Mendy, que eram terror. Eram bagunceiros demais. Quem viu meu Menachem aqui não chega nem aos pés. Era um terror, todo mundo ia expulsos de uma escola, de uma para outra, isso com 6 anos. Tem uma vez que o pai colocou num Heider, escola muito ortodoxa, muito fechada, e claro, os dois fizeram bagunça, primeira vez. Então o professor levou o Mendy e o Zalmi para frente da sala do diretor, e o diretor chamou primeiro o Mendy. Sentou ele com toda a pedagogia do diretor e falou: Mendy, onde está Hashem? Onde está Deus? O Mendy ficou pálido. Mendy, onde está Deus? Ele não se aguenta. Ele sai correndo do escritório e fala: Zalmi, vamos embora daqui. Sequestraram Deus e estão acusando a gente. Nossa parashá. Nossa parashá fala de dois irmãos, de Yaakov e Esav. Yaakov era o justo, Esav era o perverso. Mas a nossa questão vai vir muito antes desses dois irmãos. A gente vai analisar hoje se a fé ela pode estar acima da ética ou não. Qual é o contexto aqui? Nós temos Yitzhak. Yitzhak faz 123 anos, ou seja, ele entra nos 5 anos antes do falecimento da mãe, 127. E é sabido que 5 anos antes do falecimento do pai ou da mãe, a pessoa deve se preocupar. Porque são épocas que a pessoa passa por mais julgamentos e ela pode vir a falecer naquele período. Então o Yitzhak, nosso segundo patriarca, já cego, ele ficou cego jovem, ele chama o filho, o primogênito dele, Esav, e fala: olha meu filho, vai preparar uma comida para mim, e eu vou te dar uma brachá, como se fosse minha herança espiritual, eu vou te dar, abençoar, porque quando a pessoa come algo agradável, ele fica alegre, e aí a brachá vem com mais energia positiva. Então Esav foi caçar. Acontece que Esav era um pecador terrível, muito grande. Então a mãe, Rivka, a esposa de Yitzhak, escutou que o Esav ia ser abençoado. Ela falou: não posso deixar, porque ele não merece, ele é travesso. Então ela chamou o Yaakov e falou: Yaakov, entra você lá e receba as brachot. Aí o Yaakov falou: não dá, mãe, eu sou liso. O Esav era muito peludo, eu sou lisinho, meu pai vai me encostar, vai ver que eu estou mentindo, e eu vou me dar mal. Então a mãe fala: não se preocupa, traz para mim 2 animais, eu vou abater eles, vou preparar, e o pelo eu vou cobrir tua nuca, teu braço, então você vai ficar peludo também. A história, de forma bem breve, é que o Yaakov entra com a comida pronta, oferece para o pai suspeita que a voz é do Yaakov, então ele encosta no filho e vê que parece Esav, ele se acalma, ele pergunta: você é meu filho Esav? Yaakov fala: eu sou seu filho Esav. Repararam na minha vírgula? Eu sou seu filho Esav. E aí o Yitzhak dá a brachá. Depois o Yaakov sai e vem o Esav, chegou do campo.
O Yaakov, ele pegou animais do gado, lá do rebanho da família. O Esaú foi caçar, então demorou muito mais para ele chegar. Quando ele vem, ele fala, pai, me abençoe, levanta, come e me abençoe. E aí o Yitzhak falou, já foi, eu já abençoei alguém. Então esse que foi abençoado, que seja abençoado. O Esaú chora e jura vingança, jura matar o irmão Yaakov. Eu contei de uma forma muito resumida, tem muitos segredos cabalísticos em toda essa história. Quer dizer, aqui o Gamliel está assim, porque ele já estudou bastante sobre isso. Realmente tem muita coisa. Mas o que eu quero pegar aqui é como a esposa mente para o marido, a Rivka facilita que o filho roube as brachot, como Yaakov fala para o pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Pode isso, Moisés? Pode o filho mentir para o pai? Não. E Yaakov mentiu. E não só isso. Sabe por que essa pergunta pega fogo para mim? Porque está escrito o seguinte, Titen emet Yaakov chesed Avraham. Dê a verdade para Yaakov e a bondade para Avraham. Cada patriarca tem uma característica espiritual. Avraham era chesed, bondade. Yitzhak era gevurah, severidade. Era o jeito deles trabalharem. E Yaakov é emet. Yaakov é verdade. E o próprio Yaakov vai e mente para o pai. Quer dizer, o caminho, o estilo espiritual do Yaakov é a verdade. E ele é capaz de mentir para o próprio pai. E não só isso. A gente vê no decorrer da história que o próprio Yaakov se espanta com a mentira. Por um lado, tem uma explicação muito bonita, que quando a Rivka fala para o Yaakov, vai mentir para o teu pai, o Yaakov fala, Ulai emushei nevi, talvez meu pai vai me encostar e vai perceber a mentira. Talvez em hebraico tem duas formas de falar, Ulai ou pen. Pen ou Ulai. Pen quer dizer talvez, tomara que não. Ulai quer dizer talvez, tomara que sim. Então o Yaakov falou para a mãe, tomara que sim meu pai me encoste. Porque o Yaakov se incomoda com mentira. Ele é o patriarca da verdade. Ainda assim, ele incomodado com mentira ou não, não importa. Fato que ele mentiu para o próprio pai. E por que o Yaakov se espanta com a mentira? Porque depois, a história conta que ele foi lá, trabalhou 7 anos, a gente contou semana passada um pouco, né? Que ele trabalhou 7 anos para se casar com a Rachel, aí o sogro Lavan trocou Rachel por Leá, e aí o Yaakov se espanta com as mentiras. Primeiro ele se espanta com a mentira da própria esposa, Leá. Tudo bem que estava escuro naquela época, mas ele falou, nós estivemos juntos depois do casamento, eu te chamei de Rachel o tempo todo e você falou, sim, sou Rachel. Como você mente para mim? Depois o Yaakov vai para o sogro, falou, como você mentiu para mim, você trocou as moças. Naquela época a mentira era proibida. Não tinha como mentir. Por isso que o Lavan era chamado de Arami, o arameu, que vem também de uma linguagem de mentira. Ele era o mentiroso. O Yaakov, quando ele falou para a esposa Leá, como eu te chamei de Rachel e você falou sim, você não é Rachel, ela falou, e você fez o que com teu pai? Que ele te chamou de Esaú e você falou sim. Quando ele foi reclamar para o sogro, falou, como você mentiu para mim, me dando a Leá em vez de Rachel? O Lavan respondeu, aqui o costume é que o mais velho, o menor, não passa o mais velho. Talvez de onde você veio façam isso. Aqui não. Por quê? Porque na prática, entre Yaakov e Esaú eram irmãos gêmeos, mas o Esaú nasceu primeiro, antes do Yaakov. Então, daqui a gente nota como não se mentia. Até o mentiroso tinha uma desculpa para mentir. Por que o Isaac não foi junto ao pai? De novo? Por que não foi o outro menino junto ao pai, Isaac? O Esaú? Porque ele era perverso. A mãe não queria que ele recebesse essas bênçãos. A gente já vai ver mais por quê, exatamente. Então, o que está estabelecido agora é que não podia mentir. E a pergunta é como Yaakov, o patriarca da verdade, mente para o próprio pai. Então, a primeira justificativa é que ele não mentiu. Por quê? Porque a história conta
que certo dia o Esav chegou faminto do campo. Ele viu Jacob preparando um cozido de lentilhas. Falou, isso, o Abraão tinha falecido naquele dia. E aí o Esav ele fala para o Jacob, me dá desse cozido aí. O Jacob fala, só se você me der tua primogenitura. E aí o Esav fez essa venda. O porquê? É porque ele não queria ser primogênito. O primogênito tinha que ser o sacerdote da família, era o importante. E ele não queria se comportar de acordo. Ele não tinha interesse em ser primogênito. Logo, e eles firmaram um documento. Logo, quando Yaakov vai receber as bênçãos como primogênito, ele não mentiu. Porque quando ele fala, eu sou Esav, teu primogênito, ele estava indo realmente com a força do Esav. O Esav havia vendido isso para ele. Então ele não tinha mentido. Gostei. Gostei desse. Porque realmente é a resposta. É uma resposta que meus alunos na escola se contentam com isso. Mas eles têm 8 anos. Aqui a gente vai aprofundar, claro que um pouquinho mais. Ele poderia... 18 de... É tudo de maior. Aqui é... 18 de Hassidut. A gente... Por que o gostinho não é legal? Porque a gente podia falar... O Jacob chega, pai, tá aqui o documento, eu faço em braille para você, porque você é cego, mas tá aqui o documento de que eu sou primogênito. E ele não fez isso. Fica a pergunta. Outra pergunta, como a Rivka mentiu para o marido, né? Como que ela não chega e fala, dá brachá para o Yaakov? Então tem uma outra resposta, mas a primeira é que ela sabia que custasse o que fosse, o Yaakov tinha que receber essa bênção. Por quê? Porque quando ela estava grávida, ela sentiu uma azia, uma dor muito diferente. Ela foi para um profeta, e o profeta falou, você tem 2 bebês no teu útero, e o menor vai dominar o maior. O maior vai servir o menor. Então ela sabia que o filho menor dela tinha que receber as brachot de domínio. Mentindo para o marido ou não. Era, como se diz, já eram do filho menor pelo profeta, ainda antes deles nascerem. O que a gente pode falar é que as brachot tinham que vir dessa forma. Ele tinha que receber as bênçãos dessa forma. Por quê? Porque muita coisa na Torá vem de formas tortuosas. Presta atenção. De onde vem Mashiach? De onde vem? Mashiach vem de Lot, sobrinho de Abraão, que casou com as próprias filhas. Dessa relação vem Mashiach. Contar um pouquinho da história, que o Lot, depois da destruição de Sodom, ele e 2 filhas conseguiram fugir. As filhas achavam que não existia mais homem no mundo. Falaram, vamos ter que ser como Adão e Eva. E os que nasceram logo depois de casar com irmãs. Só tem um homem no mundo, só tem 2 mulheres. Elas acharam que o mundo foi destruído. Vamos popular o mundo. Então elas embebedaram o pai e tiveram relação. E de Moab vem Ruth. Ruth é moabita, que era Moab é um dos filhos dessa relação. Que dele vem Davi Amelech, o rei Davi, que daqui vem Mashiach. E não só isso, por outro lado, Mashiach também vem de Yehudá e Tamar. Yehudá, que viu a sua nora, não reconheceu a nora, vestida como uma prostituta, tem relação com ela, e daí vem Pérez, de onde vem Mashiach. A Kabbalah explica que coisas muito elevadas vêm de formas muito estranhas para nós. Não para Deus, não para os mundos espirituais. Para nós, vem dessa forma. E como a gente já explicou também, quando tem as maldições na Torá, são terríveis, a explicação cabalística é que são bênçãos. Mas são bênçãos tão elevadas que quando chegam nesse mundo,
se estragam. E é a mesma explicação que a gente dá para crianças especiais. Síndrome de Down, etc. Por que tem isso? Então o Rebbe falava que são crianças especiais, mas não como todo mundo chama especial, com defeito. São crianças especiais, porque elas têm uma alma tão especial, tão elevada, tão potente, que o corpo não aguenta. Então muita coisa diferente que nós vemos nesse mundo vem dessa forma. Essas brachot que o Yaakov recebeu são tão, mas tão especiais que tiveram que vir de uma forma muito estranha. Ainda assim, a pergunta continua. A pergunta que a gente tem é se a ética está acima da fé ou não. A ética diz que Yaakov fez errado, tá? Mentiu para o pai. A ética diz que Rivka fez errado, enganou o marido. Então, a ética diz que a verdade é absoluta. A própria Torá escreve o seguinte: Midvar sheker tirhak. Da mentira você se afaste. É a única mitzvah que está escrito dessa forma. Todos os outros pecados, não está escrito se afaste. Da mentira tem que se afastar o máximo possível. Então, como a gente explica a história de Yaakov e se realmente a verdade está acima de tudo? Preciso de um voluntário. Pode ser? Por favor, sai lá fora, fecha a porta e não escuta pela janela. Quando puder, me chame, que eu vou lhe resolver uma coisa já. Aqui tem o brinquedo favorito dos meus filhos, Chaves, que eles deixam espalhado. Tiago, Você vai montar uma casa aqui. uma casa? Monta uma casinha. Você tem 1 minuto para fazer isso. Então. Moderno, que é a garagem. Aqui, ó, tem um heliporto aqui, ó. Heliporto. Heliporto, é importante o heliporto. Mas não pode, né? Vamos lá. Pronto. Acabou? Acabou. Tá. Eu quero... Casinha moderna. Você fica em silêncio agora. Tá bom. Mais difícil que seja. Difícil, é difícil. Eu quero Essa garrafa de a água. opinião de vocês. Hã? Tira essa garrafa. Eu quero a opinião de vocês sobre a casa que o Camilo montou. Vamos lá. Sarita, né? Eu acho muito ruim. Não sejam sinceros. Ô, Sarita, aí você me quebra, Sarita. Peraí, deixa eu falar. Escuta, só escuta. Eu acho muito ruim que você podia ter caprichado mais. Você devia ter pensado antes. Acho que ela tá meio fora de, né? De tudo. Parou de padrão. Gente, as ferramentas que ele tinha. Uma opinião. Renata, Eu já acho o oposto, tá perfeita a casa. Olha os detalhes. Tem até um heliponto. E cada tem heliponto hoje em dia. É perfeita. É perfeita. A pintura, tudo. Tá linda a casa. tá vendo, Ezra? Então, eu achei que realmente você fez um maior esforço para tentar fazer uma casa. Você se preocupou com alguns detalhes, tipo a garagem, a coisa, mas eu percebo que o espaço interno não é compatível com a realidade. Vamos escutar. Pior, Eu achei muito interessante a ideia dele pôr. Realmente, hoje em dia, cada vez mais, assim, a gente precisa disso. Exatamente, na sociedade que a gente vive, a gente precisa disso. E realmente valeu o teu esforço de, em 1 minuto, conseguir algo que, com certeza, a maioria não conseguia fazer em nem 3 anos. Muito bem. Pode. Deixa eu perguntar uma coisa. O que você sentiu quando a Sarita falou? O que você falou, Sarita? eu falei que tá muito ruim. Um lixo. Achou. O que você sentiu? Sinceramente, Não tá. Imagina que você fizesse isso. É se uma me coisa esforçasse séria. mesmo assim, Sério. é legal ouvir. Né? Tipo, não tá bom. Pra mim tá bom. Tá. O que você sentiu? Mas é importante também ver o outro lado. Eu quero só saber o teu sentimento, não a lógica, não a razão. Razão é pra... Você quer saber a minha É Eu opinião? sou engenheiro civil, posso dar opinião. Você quer saber o que eu sinto? Quando ela falou, quando a Sarita quando a falou, Sarita falou. você se esforçou e Eu você não me escutou. importei não, pra ser sincero. Hã? Eu não me importei não. Tá, mas não foi legal. O que você sentiu quando a Renata falou?
elogio sempre é bem-vindo. Mas também, ok. O que você falou mesmo? Olha que tá linda a casa. Vale É perfeito. Achei exagerado. pra falar a verdade. O que você sentiu quando o Rabino falou? Você falou? Olha aqui, olha só. Foi bom também. A Sarita, ela teve que ser crítico brutal. Quer dizer, ela teve que falar a verdade, e a verdade é que tá horrível. Você me deu 1 minuto também, né? Vamos ser sinceros. A Renata é bajuladora exagerada. Quer dizer, qual é a diferença? Os dois, você sai com um sentimento de não fiz nada. Se eu te criticar até o final e acabar com você, você vai sair um dreco. Se eu te elogiar demais, também sai com um sentimento de, não, tem algum problema aqui, tem uma coisa falsa. O Rabbeinu Ezra, ele falou verdade com delicadeza. É que ele se inspirou no ele ponto. Mas, o que é? É reconhecer, essa é a verdade. A verdade é, pessoal, entre nós. Tá ruim. Mas até pra mim tá ruim que foi Não, eu sei que foi você, tá ruim. Eu sei que você vai chorar hoje à noite na tua cama. Mas a ideia aqui é a seguinte. A gente vai até destruir isso. Não faço isso com a minha casa, não. Precisa ver se tem outros elementos. Tinha, ele nem escolheu. Qual a ideia aqui, pessoal? A ideia é... Ô, pessoal, obrigado. Se a gente fosse escolher, se formos escolher, quem eu quero que dê uma opinião sobre o meu projeto? A Sarita com a atitude crítica brutal, a Renata elogiando de uma forma muito exagerada, o Rabbeinu Ezra, verdade comedida. Foi mais delicado. Você sabe que até no chat GPT, hoje em dia você tem que colocar o que você quer, porque ele é programado para te elogiar em tudo que você faz. Às vezes você faz uma coisa horrível, beleza. Começa pela pergunta. Pela pergunta ele já diz que é boa. Então o que acontece? Você acaba não sendo bem guiado. Agora, uma verdade comedida, ou às vezes omitindo, porque eu tenho certeza que o Rabbeinu Ezra não daria 10 centavos por essa bagunça. Eu não daria. Mas o que é importante é que no dia seguinte você vai estar feliz e tentando fazer de novo. O que a Torá quer ensinar? Qual é o meu propósito com essa brincadeira? É entender que às vezes a gente sim omite. E tem alguns casos pela Halachá. Por exemplo, quando que pode omitir? Imagine que eu estou saindo para o casamento, eu tenho 5 minutos para sair de casa e minha filha, para não falar minha esposa, vem com uma roupa que não está muito legal, mas ela gosta. E ela me pergunta, Tati, o que você acha dessa roupa? Eu posso ser o crítico e falar, tá horrível isso aqui, meu Deus do céu, finge que você não é minha filha. Nossa. Ou eu posso exagerar no elogio. Ai, mas você tá uma princesa maravilhosa. Vocês sabem que elogiar sem uma crítica ou sem seu objetivo acaba com as crianças. Se uma criança vem com um desenho que fez na escola e o pai fala, meu Deus, que maravilha! A criança sabe que o pai está mentindo. Primeira vez ela acredita, mas de repente ela começa a comparar que o pai vê um quadro e não fala que está mil maravilhas. Mas o desenho dela assim, não, isso aqui tem alguma mentira. Como se elogia? Olha, eu vi que você usou 3 cores. Que originalidade. Olha, eu estou conseguindo reconhecer papai e mãe nesse desenho. Você elogia pontualmente. E às vezes você omite. É verdade que o resto do desenho está horrível. Mas você procura o ponto em elogiar. Então, minha filha, ela chega com a roupa, eu não vou elogiar acima do nível, tá ok. Por quê? Shalom Bait. Shalom Bait. Se o marido queima a comida e vai preparar uma janta, a Torá permite, a esposa não precisa ser aquela bruxa, tá horrível esse negócio, eu vou passar mal. Não. Olha, a próxima põe um pouquinho de sal, pimenta, entendeu? Não precisa ser verdadeiro. Shalom Bait vem acima. Outros exemplos que tem, na própria Torá, Aaron HaKohen, o sumo sacerdote, irmão de Moshe, está escrito que ele fazia paz. Quando ele faleceu, o povo todo chorou. 1 mês. Quando Moshe faleceu, choraram muito menos.
Por que o povo chorou pelo Arão? Porque o Arão promovia a paz. Como ele promovia a paz? Ele via duas pessoas brigando, ele chegava para um e falava, olha, teu amigo já está arrependido. E ele falava o mesmo para o outro. E eles faziam as pazes. E às vezes eles sabiam que o Arão não estava falando verdade. Mas só o fato de ter o sumo sacerdote vindo falar com eles e pedindo para ter paz já era motivo. Então o Arão omitia um pouquinho. Hassidut explica que ele não estava mentindo. Quando ele falava que um estava arrependido, é porque a alma com certeza estava arrependida. E a alma é o principal. Mas a gente vê aqui o quê? Omissão, uma mentirinha branca, às vezes é aceita. Sabem quem mais mente? Ou melhor, quem mais omite? Deus. Deus omitiu. Pois é. Quando vieram os anjos avisar o Abraão e a Sará que eles teriam um filho, a Sará escutou dentro da tenda e riu. Falou, eu e meu marido já somos velhos, como a gente vai ter filhos? Deus fala para Abraão, por que a Sará riu que ela é velha? Será que eu não posso fazer milagres? Prestaram atenção? Sará riu que ela e o marido são velhos. Deus falou que ela riu que ela é velha. Não falou que ele é velho. Por quê? Por que Deus tem que falar para Abraão que a esposa falou que ele é velho? Apesar de ser verdade. Será que Abraão ia se ofender com isso? E não é a única vez que Deus fez isso. Quando Deus mandou Shmuel a Navi, o profeta Samuel, ir coroar o rei Davi, já tinha um rei Saul. Aí o profeta fala para Deus, mas Deus, se alguém souber que eu estou indo coroar um outro rei, vão me matar. Deus falou, fala que você está indo fazer sacrifícios. Era mentira? Não, porque o profeta fez o sacrifício, para não ser mentira. Mas era uma omissão. Ele não contou toda a verdade para o que ele estava indo fazer. Por quê? Porque por shalom, às vezes você sim pode... Mas Às existe uma vezes pode omitir. Existe uma diferença entre omissão e mentir. Sim, mas mesmo nesse caso, às vezes você pode... Para certas coisas você pode mentir. Honra, para ser humilde, pode mentir. Uma vez, entrevistaram o Rabino Ovadia Yosef, Nova Shalom, e aí o entrevistador perguntou, falaram que o senhor já estudou todo o Talmud. É verdade? Ele falou, não, eu estudei só metade. Ah, é? Que interessante, qual metade? Ah, você escolhe. Na boa desculpa. Tem outra alahá interessante, e isso tem a ver com maledicência, Lashon Hará, que quando você come na casa de uma pessoa, foi jantar na casa do Rabino. Eu posso falar isso porque todo mundo janta comigo todo Shabbat. Foi jantar na casa do Rabino, no dia seguinte você vem para a sinagoga e o pessoal pergunta, e aí, como foi? Maravilhoso! Uau! Como serve bem? Dessa vez, salmão defumado. Uau! O que vai acontecer? Os outros vão falar, e ele não me convidou. E ele nunca me convida. Faz tempo que ele não me convida. Fala, omite. Fala, foi bom. Você vai falar que foi horrível também. Mas muda a história. Por Shalom Bait. O Talmud discute se pode mentir. Sabe quando? No casamento. Tem uma mitzvah de dançar na frente do noivo e elogiar a noiva. Por quê? Muitas vezes o noivo não conhece a noiva, como a gente falou semana passada. Conhece um pouquinho. E aí, no casamento se dança... Como se dança na frente de uma noiva e se fala que ela tem uma discussão. Beit Shammai e Beit Hillel. Que nem a gente viu no Tânia, que Shammai era mais rigoroso. Beit Shammai falam que você só pode falar a verdade. Então se ela é feia, te vira para cantar. Dá um jeito de cantar, mas ela é feia. Então não canta da beleza. Beit Hillel falam, não, pode cantar que ela é bela. Peraí. É mentira. A explicação é por que você pode mentir? Porque para você é feio. Para o noivo não. Como eu disse, acho que quem bonito lhe parece. De novo? Quem ama o feio, bonito. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Então é verdade que para mim ela não é bonita nem agradável. Mas ele está casando, ele gostou, por que eu vou falar que ela é feia? Não importa a minha opinião.
Então a gente vê que distorcer fatos, às vezes, são permitidos pela Halakha. São necessários. E outro caso que? São necessários. Outro caso que você pode mentir é para reaver uma coisa que já era tua. Roubar do ladrão que te roubou. Tem 100 anos de perdão. 100 anos de perdão. Depende, aqui nessa sinagoga só se vira rezar no Yom Kippur. E uma vez um comerciante, na épocas antigas, onde se viajava muito com dinheiro, não tinha Pix, esse viajante foi numa estalagem e ele estava com 2.000 moedas de prata, sabia onde guardar, ficou com medo de deixar com o dono da estalagem, então ele cavou um buraco no quarto dele, era de terra, e escondeu lá, escondeu o dinheiro. Só que o dono da estalagem viu tudo por um buraco que ele tinha feito na parede, todos os quartos tinham esse buraquinho, para ele encontrar, ver o que o pessoal estava escondendo. Então quando esse comerciante foi embora, foi comer alguma coisa, o estalajadeiro foi lá, cavou, tirou o dinheiro, tapou. Tá? Imagine o susto no dia seguinte, quando o comerciante precisou do dinheiro e não tinha nada lá. Achou estranho, quem roubou? Ele ficou muito preocupado. Ele viu que tinha um buraco na parede e falou, já sei o que aconteceu, tá bom. Se ele chegasse para o estalajadeiro, falasse que ele roubou, o cara ia negar e sem provas, tem que fazer. Então o que ele fez? Ele chegou para o estalajadeiro e falou, deixa eu te confiar uma coisa. Eu trouxe muito dinheiro para essa viagem. Só que eu não sabia onde esconder, então eu fiz um teste. E eu escondi uma pequena porção do meu dinheiro num local. Só que eu estou com uma bolsa muito maior de dinheiro. O que você acha? Que eu escondo no mesmo lugar ou em outro lugar? O estalajadeiro riu, falou, claro que você tem que esconder no mesmo lugar onde estava o resto escondido. Óbvio. O comerciante falou, puxa, muito obrigado, boa ideia, porque afinal de contas, se confiei no lugar para a primeira bolsa, confio na segunda. Só vou comer uma coisinha, já eu vou esconder. Enquanto ele saiu, o dono da estalagem foi lá, cavou, guardou de volta o dinheiro, né? Porque ele tinha esperança de receber muito mais. O final é óbvio, né? O comerciante voltou, tirou o dinheiro dele que estava lá e deve ter ido embora sem pagar também. A Halakha permite, em vários lugares do Maimônides a gente vê isso, você enganar quem te enganou. Por quê? Porque senão você não tem aonde recorrer. Por exemplo, recentemente estudei no Maimônides, que ele diz que se você contratou um trabalhador, e o trabalhador no meio do trabalho mudou as condições, e falou, agora que eu já comecei, ou me paga mais, chantagem, me paga mais ou eu não termino, você pode falar para o trabalhador, eu te pago mais. Ele termina e você só paga o que foi combinado inicialmente. Então existe esse tipo de permissão. Pois bem, no nosso caso, Yaakov e Esav, o Esav enganava. O Esav usava a roupa de Yaakov. O que quer dizer isso? Esav, a Torá diz que era um caçador, enganador. Ele estuprava noivas no dia do casamento delas. Ele, quando diz que ele veio cansado, eu falei antes que ele veio cansado e queria comer cozido de lentilhas do Yaakov, os comentaristas falam que cansaço era esse? Que naquele dia ele fez idolatria, assassinato e incesto. No mesmo dia. Esse era o cansaço dele. Ele era uma pessoa terrível, mas para o pai não. Para o pai ele chegava, pai, qual é a lei do dízimo do sal? Não tem que tirar dízimo do sal. Mas ele queria se mostrar alguém piedoso, justo. Ele usava a roupa de Yaakov. E essa é uma das explicações por que o Yitzhak quis dar a Abrahá para o Esav. Então, já que ele se vestia de Yaakov, para reaver o que é dele, porque as bênçãos eram por direito dele, se vestiu de Esav. O Yaakov não quis enganar o próprio pai. Ele quis enganar o irmão que estava tentando roubar direto dele. Agora, uma pergunta então. Continua a pergunta. Ele quis roubar o irmão? Ele podia chegar para o pai, falar, pai, o Esav não merece nada, me dá as bênçãos. Olha só, olha essa explicação, que forte. O Yaakov tinha um medo.
se ele entrasse vestido de capota, chapéu, como é o próprio Yaakov, e recebesse as brachot, as bênçãos viriam para ele e para os descendentes que fossem que nem ele, justos. Então ele entrou vestido de perverso para as brachot irem até mesmo para um descendente que fosse perverso também. Uma outra explicação, por que teve que ter essa fala? Na verdade, ele mentiu ou omitiu? Omitiu porque realmente quando ele falou eu sou Esav, ele tinha esse direito. E uma outra explicação, aí, Você é o primeiro, eu sou Esav. tá escrito. Uma outra explicação muito importante é a seguinte: Yitzhak e Rivka já tinham conversado sobre o Esav. E por que o Yitzhak queria dar a brachá para o Esav? Porque se a gente lê a brachá, a bênção que foi dada, não são bênçãos físicas, não são espirituais. Que Deus brilhe sobre você, não tem nada disso. Você vai ter o gado, você vai ter a chuva, coisas físicas. O Yitzhak não queria dar para o Yaakov, por quê? Porque ele falou, o Yaakov é puro. A própria Torá fala, Ishtam, um cara íntegro, puro, de estudar a Torá. O Yitzhak falou, por que eu vou dar preocupação mundana para o meu filho? Ele não serve para isso. Aí ele falou, não serve? Ele é uma pessoa boa, não boba. Inocente, no sentido de estar no caminho de Deus. Mas quando ele precisa, ele sabe batalhar. Ele enganou o sogro também quando foi necessário. Então a Rivka fez essa artimanha para mostrar, olha como Yaakov pode receber bênçãos mundanas. E disso tudo, o Rebbe tira uma lição muito grande. As pessoas acham que às vezes só pode se conectar com Deus quem é Yaakov. Quem é o cara que estuda o dia inteiro, como Yaakov fazia. Só essas pessoas. E não é verdade. Tem judeus que são vestidos de Esav, não no sentido de perversos, de mundanos. O que quer dizer alguém mundano? Alguém que não está estudando Torá o dia inteiro. É alguém que vai trabalhar com direito, vai ter a loja de roupa, vai ser advogado, vai ser engenheiro, que não é o caso do Camilo, como vimos hoje. E o que acontece? Aí o Yitzhak vai falar, não, mas essa pessoa é Yaakov, ele é outro tipo de bênção, uma bênção espiritual. Vem a Rachel e fala, não, uma bênção espiritual não, só mundana. A Rivka veio mostrar que um judeu, mesmo quando a ocupação dele é mundana, ou como Yaakov veio vestido por dentro, ele tem uma alma especial por dentro, isso reforça muito o que a gente viu no Tânia, de que você não pode julgar o outro. E por fora ele só trabalha o dia inteiro. A religião dele é sexta-feira à noite e acabou no Shabbat. E o resto ele... Não, a Rivka fala, saiba apreciar esse judeu também, porque por dentro dessas vestes exteriores ele também é um Yaakov. Qual é a nossa conclusão então? Que em todo momento que a gente vê toda essa artimanha que acontece, em nenhum momento a gente aprova a mentira. Mas a mentira, quando ela tem um objetivo, ela é válida. A tal ponto que quando Esav veio e fala para o pai o que aconteceu, meu irmão me enganou, o pai fala que ele seja abençoado. Ele aprovou aquilo que havia acontecido antes. Por quê? Porque ele entendeu, foi por um propósito maior. Ele ia fazer um erro muito grande dando essas bênçãos por Esav. Então, graças à artimanha de Rivka e Yaakov, ele não cometeu esse erro. Por um breve momento, ele achou que ia até para o inferno. O Yitzhak achou que ele tinha feito um erro. E quando ele entende como foi a história, então ele entende que isso foi para o bem. Que não precisamos nunca mentir, mas que tenhamos Shalom Bait, a paz.